Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Hoje trago para vocês o tutorial da Bolsa Rita, meus amores, o nosso primeiro tutorial de 2026. Um feliz ano novo para todas vocês. Olha para vocês verem que lindeza. Trouxe aqui esse padrão de pontos que eu já trouxe tutorial aqui no canal e vocês gostaram bastante. Então, trouxe mais uma vez, utilizando todos os materiais da loja Matilda, os parceiros aqui do canal. Lembrando que vocês têm cupomzinho de desconto, tá? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, para não ficar por dentro de nenhum tutorial que eu postar por aqui, certo? Então, vamos lá, deixa eu mostrar em detalhes para vocês. Eu utilizei aqui o fio de malha de 25 milímetros. Utilizei aqui essa lapela, gente, olha para vocês verem toda a peça pontada, lindíssima, com esse fecho aqui torniquete na frente. Lembrando que todos os acessórios de metal da loja Matilda tem um banho especial, tá? Que vai trazer um tratamento maior para oxidação, então vai resistir mais à oxidação essas ferragens. Olha para vocês verem. O espaço interno ficou incrível. Utilizei aqui uma base com reforço, tá? Por isso que vocês estão vendo brilhando lá no fundo. Já vou mostrar pra vocês com detalhes. E pra você que é iniciante e quer fazer aí um tutorial e colocar aba ou lapela, eu acho uma boa pedida vocês testarem com um fundo redondo, porque fica bem mais fácil pra posicionar. Não precisa encaixar, não vai ficar torto, né? Porque, querendo ou não, o redondo não tem lado certo, não tem início, não tem final. Então, vai ficar bem mais fácil para vocês utilizarem. Olha para vocês verem que linda que ficou. O fundo, como eu falei, é um fundo reforçado, então ficou, ó, super firme. Então, vai trazer uma resistência aí para sua cliente. Utilizei aqui a alça metade montana, metade corrente. Também toda a peça pontada, ó, com a corrente no dourado. Já vem aqui com a argola articulada, tá certo? Coloquei aqui também uma etiqueta. Essa daqui é lá da Shopee, gente. Acessórios da Shopee. Eu deixo aqui na sacolinha, aqui no cantinho tem uma sacolinha, é só você clicar ali, tá bom? E os acessórios da loja Matilda estão todos na descrição, também com o cupom de desconto e o site. Já peguei aqui minha régua e vou medir pra vocês verem, tá certo? Aqui de altura, ela ficou com 18 centímetros e a base ficou com 16 centímetros de diâmetro, tá? Então ficou um tamanho muito bacana, gente, ótimo pro dia a dia, pra sair, porque querendo ou não, ela é uma bolsa bem elegante, né? Com aqui as ferragens, o ponto, né? Muito bonito, ótima pro dia a dia também. E super econômica, como vocês sabem, eu adoro trazer tutoriais econômicos pra vocês. E ainda sobrou isso daqui do primeiro rolinho, tá? Então, com menos de um rolinho ou com um rolinho, dependendo da tensão de ponto de vocês, vocês conseguem fazer essa bolsa. Vou pesar aqui pra gente ver quanto que sobrou de fio. E ainda sobrou 40 gramas de fio, tá? Então, ficou bem econômica essa bolsa e muito bonita. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo, você vai se tornar membro do Clube Fio a Fio. Além de apoiar o canal, você vai ter acesso a 2 aulas inéditas mensais, mais as aulas que já tem disponível por lá, tá bom? Por R$ 6,99, gente, por mês. Menos que um cafezinho por dia. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, comentando aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando e hypando esse vídeo. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora para a aula. E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero adiantar para vocês que todos os materiais são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal, tá bom? Ó, são os sintéticos e o fio são da loja Matilda, tá certo? Vou começar aqui mostrando pra vocês o fio de malha e já lembrando que vocês têm um cupomzinho de desconto que é na NH para ter 5% de desconto lá no site. Vou deixar pra vocês aqui na tela e também na descrição. Vou utilizar o fio de malha da Fisher, esse vocês também encontram lá no site da loja Matilda e tem outras cores maravilhosas também. Ele tem 140 metros. É um fio extra premium, tá bom?
e ele tem 25 milímetros, tá? A cor dele é esse, acho que é Grey que fala, uma cor bem bonita, olha pra vocês verem. Um bege, né, lindíssimo. E a agulha indicada da agulha número 5 até a agulha número 8. Eu vou utilizar a agulha número 6, que já é a minha agulha de costume para utilizar ele, tá? Então, vamos utilizar um rolinho para fazer essa bolsa, tá certo? O fundo que eu vou utilizar, meus amores, para começar, são todos no café, tá certo? Esse daqui é no café, como falei para vocês, e é um fundo reforçado. É um fundo redondo, que ele tem o reforço de acrílico, tá? Então, é muito bom esse reforço, vai deixar a sua bolsa muito firme e vocês vão gostar muito do resultado, garanto para vocês. Vou utilizar esse fundo redondo. Vou utilizar essa lapelinha aqui, gente, também no marrom café. Olha esse pé espontado dessa aba. Gente, maravilhosa, tá? Tem aqui um fechinho na frente. Lembrando que todos os acessórios de metal da loja Matilda têm um banho especial, que são muito resistentes à oxidação, tá certo? Então, vai garantir aí um brilho incrível para sua peça, qualidade maravilhosa para suas bolsas e também para suas clientes, tá? Então, vou utilizar essa lapela, lindíssima. Vou utilizar também a alça aqui, metade montana e metade corrente. Essa daqui é de 70 centímetros, mas também tem a de 1 metro, tá? Então, ela tem aqui metade na montana toda pespontada e a corrente com um par de argolas articuladas na ponta, tá? Então, meus amores, lembrando que eu vou deixar para vocês todos os links na descrição dos acessórios da loja Matilda, o cupomzinho de desconto, e eu já aconselho vocês darem uma olhada lá no site da loja Matilda, que tem novidades incríveis por lá, gente. Tem o kit do Cloud Dancer, tem o tramado novo, que tem os kits, que tem esse tramado incrível, gente, que é novidade. Então, corre lá no site para vocês verem, com 16 cores, vocês têm noção que são 16 cores, meus amores? Então, tem várias cores maravilhosas para vocês darem uma olhadinha lá. Então, corre lá no site para vocês aproveitarem bastante. Tem um forro pronto agora também, que acabou de ser lançado, tá? Tem cores novas de fios, tem novidades de fios também, tá? Tem o fio pop e o fio luxe, que vocês sempre estão comprando, que eu tô vendo aqui na sacolinha, que sempre tem pedidos, tá? Então, corre lá para aproveitar, que tem muitas novidades para vocês. E não esqueçam de aproveitar o meu cupom na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os materiais adicionais. Vou utilizar aqui a minha agulha 6 milímetros, essa daqui eu comprei na Shopee, tá? Os materiais que eu tenho aqui que eu comprei na Shopee, vou deixar aqui na sacolinha, tá aqui no cantinho pra vocês conferirem, tá? É só você clicar no produto que você quer e você vai ser redirecionado pra Shopee e não vai sair da aula, tá? E conseguir comprar o seu material sem sair da aula, tá bom? Então você não vai perder nenhum pedacinho do tutorial. Então eu vou utilizar essa agulha, sempre tô falando dela pra vocês, que é uma agulha maravilhosa, que ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas, gente. Desliza muito bem o fio nela, gente. A pegada, inclusive, eu acho bem melhor, porque ela encaixa perfeitamente na mão. Olha pra vocês verem. Então, não vai cansar a sua mão. Você vai conseguir trabalhar por mais tempo e com mais conforto, tá certo? Então, vamos utilizar a agulha número 6. Vou utilizar aqui também tesoura, essa tesoura que vocês sempre me perguntam sobre ela, porque além de linda, ela é super afiada, super precisa, tá? Vou deixar pra vocês também o link na sacolinha. E vou utilizar aqui a minha etiqueta personalizada de metal, gente. Olha pra vocês verem que linda essa etiqueta, toda personalizada com a minha logo. Tem a travinha aqui, gente, super forte, super firme, ó, bem bonitinha. Então, que tem uma qualidade muito legal. Vou deixar também para vocês o link na sacolinha, inclusive alguns outros materiais que fazem muita diferença aqui no meu ateliê para vocês, tá bom? Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos lá iniciar o nosso trabalho. E para começar, vamos iniciar aqui na nossa base, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é tirar a película aqui do acrílico. E hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar como uma lixinha de unha. Você pega a lixa, passa aqui até sair a beiradinha do plástico, ó.
Saiu, é só puxar. Lembrando que essa película tem dos dois lados, tá? Ó, com bastante delicadeza, passa aqui só pra sair a pontinha. Saiu, você puxa. Prontinho. Então, agora a gente já pode juntar aqui com a nossa base de sintético. Então, aqui pra começar, vamos iniciar o trabalho aqui na base, tá? Ó, já posicionei aqui a minha base de sintético junto com a de acrílico, que ela tem a mesma quantidade de furos, então vai ficar bem certinho. Vou pegar aqui uma agulha de ferro para começar esse trabalho na nossa base. Por quê? Essa agulha aqui, gente, eu sempre falo pra vocês que ela é muito boa, só que ela tem um material mais delicado. Então, você vai utilizar ela pra fazer os pontos. Você não vai colocar ela pra trabalhar aqui, que vai ter risco de quebrar, tá? Nossa, mas a agulha não presta, então? Não, gente, porque o material dela é delicado. É a mesma coisa quando você vende uma bolsa de crochê, você vai explicar pra sua cliente que o material é mais delicado. Você vai explicar pra ela como limpar, vai explicar pra ela que não pode colocar na máquina de lavar, ou se for uma bolsa de poliéster, que não pode chegar perto de nada quente, né? Então, a gente sabe que tem que ter alguns cuidados, e é o mesmo caso aqui da agulha, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio. E eu vou deixar uma pontinha pra gente fazer o arremate depois. Então, vou posicionar aqui com o lado do sintético pra mim. Deixo uma pontinha aqui, não precisa ser muito grande, é só pra fazer o arremate perfeito depois. E a primeira carreirinha aqui, o primeiro processo vai ser de pontos baixíssimos. Como é uma base redonda, não tem nenhum lugar específico. Então, eu venho, puxo aqui o fio, deixo essa pontinha, como falei pra vocês, e agora vamos vir, ó, vem no próximo ponto, laço, ponto baixíssimo. Venho na próxima perfuração, laço, ponto baixíssimo. Na próxima, laço, ponto baixíssimo. Com bastante cuidado, para não apertar aqui esses pontos, porque eles precisam ficar bem bonitos, não pode ficar puxado. Então, vou dar toda a volta fazendo aqui pontos baixíssimos, até eu chegar ali no meu último buraquinho, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o fechamento e o início da próxima carreirinha. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui os pontos baixíssimos, e o último buraquinho a gente vai fazer um pouco diferente, ó. Vou deixar o fio do rolo e vou pegar esse fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Entro aqui nesse buraquinho, laço esse fio, trago aqui pra frente fazendo um ponto baixíssimo. E puxo toda essa ponta aqui pra frente. Ó. Aqui puxando o fio do rolo, a gente ajusta esse último pontinho. E como que a gente vai fazer o fechamento? Vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo aqui, vou passar por baixo dessas duas alças. Ó. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. E agora eu vou voltar essa mesma ponta aonde já tá saindo esse fio. Então, venho aqui por baixo, passo no meio aqui e puxo esse fiozinho. Fazendo assim o fechamento. Olha pra vocês verem que bonito que fica. Fica bem visível. Então, agora vamos para nossa sequência aqui de pontos base, os pontos baixos que vamos utilizar na nossa base, tá? Como que eu vou fazer aqui, ó? Tem o fiozinho que a gente deixou sobrando, esse aqui a gente vai deixar quietinho por enquanto, e tem o fio do rolo. Eu vou vir com esse fio para começar a trabalhar à frente, ó, nunca no ponto que ele tá saindo, sempre à frente. Entra aqui nesse pontinho, ó, passando pelo meio das duas alcinhas do ponto baixíssimo, tá? Laço esse meu fio e trago aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto. Aqui a gente vai fazer uma sequência só. Por quê? Porque eu preciso ter um total de múltiplos de 4 pontos para dar certo a minha trama, tá? Então, se você tá utilizando aí o mesmo fio que eu, a mesma base, vocês podem seguir essa sequência.
tá? Caso a sua tensão de ponto seja maior ou menor, você pode fazer aí a troca de agulhas também para ajudar. Se tiver muito apertado o ponto, usa uma agulha menor. Se estiver muito solto, é só usar uma agulhinha menor, tá bom? Mas se você está utilizando aí um outro fio, sugiro vocês aí modificarem, porque para dar certo essa trama precisamos de múltiplos de 4, tá? Então aqui, no primeiro ponto, eu já vou fazer um aumento. E como que vai ser essa sequência aqui? Vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 pontos sozinhos e um aumento, ó. Fiz 1, 2, 3 pontos sozinhos. No próximo, perdão, faço 1, aumento. De novo. 1, 2, 3 pontos sozinhos. No próximo, 1 aumento. Tá? E essa sequência eu vou trazer ela até aqui o final. Então, pessoal, dei a volta aqui fazendo a mesma sequência que mostrei pra vocês, tá? Só que aqui no final, a gente não vai ter os 3 pontos sozinhos, a gente vai ficar com 2 pontos sozinhos. E isso já é proposital, porque eu preciso de múltiplos de 4 aqui, tá? Então, finalizando aqui com os 2 pontos sozinhos, vou ficar com um total de 44 pontos, e 44 é múltiplo de 4, tá? A única diferença aqui agora vai ser o fechamento, né? Além de estar tecnicamente faltando um ponto, né? Então, vou entrar aqui nesse espacinho, vou laçar o fio do rolo para iniciar esse processo, mas eu não vou finalizar esse ponto com o fio do rolo. Eu vou deixar o fio do rolo aqui de ladinho e pego esse fio que a gente deixou sobrando. Laço, trago aqui pra cima e fecho o meu ponto, ó. Dessa forma, o ponto baixo vai formar aqui bonitinho. E agora, vamos fazer o fechamento. Solto aqui a minha alcinha. Venho aqui com a agulha de trás pra frente, nessas duas alcinhas de cima, ó. Laço meu fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, viro o meu trabalho. Agora, a gente vai fazer o fechamento, tá? Só que aqui vai ficar um pouquinho diferente, porque eu não vou só sair no meio dessas duas alcinhas. Eu tenho que pegar esse nozinho aqui primeiro, ó. Passar por baixo dele. Laço meu fio e trago aqui pra trás. Ó. E como mencionei com vocês, ficamos com 44 pontos na nossa base. Pra vocês verem que base linda. Ficou bem preenchidinha, tá? E agora, vamos começar a nossa subida com uma primeira carreira de pontos baixos. Ó, tensiono bem aqui o fio. E aqui, para continuar firme, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa alcinha aqui da frente livre, vou pegar essa alça aqui de trás e o nozinho que eu mostrei para vocês que a gente fez o fechamento, ó. Essas duas alcinhas, deixando essa da frente livre. Agora, eu já posso pegar a minha agulha. Venho aqui onde tá o fio do rolo, deixo ele retinho. Então, vou vir nesse ponto, ó. A alcinha de trás e o nozinho. Laço, um ponto baixo. Já vou vir arrematando essa pontinha aqui. Venho no próximo, alcinha de trás, o nozinho, trago pra cima, mais um ponto baixo. Alcinha de trás e o nozinho, laço, mais um ponto baixo, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui fazendo essa primeira carreirinha de ponto baixo. E eu já venho mostrar pra vocês como que vai ser a nossa trama. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo os meus pontos, tá? E agora, vamos pro nosso primeiro fechamento. A gente vai utilizar 2 fechamentos aqui nesse trabalho, tá? Lembrando que ficamos com os mesmos 44 pontos em toda a nossa volta. Solta a minha laçada, vem aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Laço esse meu fio,
trago aqui pra trás. O primeiro fechamento vai ser o fechamento de ponto baixo centrado. Entro bem aqui no centro do ponto, ó. Tem que sair uma perninha do ponto baixo para cada lado, ó. Temos uma aqui e a outra aqui. Laço meu fio e coloco a alcinha na agulha de novo. Laço e fecho. Agora eu laço o fio, trago aqui pra frente, dou uma altura legal e fecho um ponto baixo centrado, tá? Aqui a gente vai trabalhar duas sequências. 2 pontos baixos centrados e 2 pontos pegando na alcinha de trás. No começo, eu vou fazer só um e depois na volta eu completo, porque dessa forma o fechamento vai ficar mais bonito. Então, aqui, nesse próximo ponto, eu vou pegar, ó, nas duas alcinhas, ó. Em uma alcinha, perdão. Laço, faço um, no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, laço, faço mais um ponto baixo. No próximo, ó, trabalhei nesses 2 pontos, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo centrado, no próximo mais um ponto baixo centrado. Depois dos 2 pontos baixos centrados, fazemos 2 pontos pegando nessas alcinhas aqui de trás. Tá? E essa vai ser a sequência na primeira carreira. Na próxima vai mudar um pouquinho, mas não muito. Então, depois de fazer os 2 pontos na alcinha de trás, venho e faço 2 pontos baixos centrados. Ó, e vai ficando dessa forma no primeiro momento. Vou dar toda a volta aqui, já vem pra gente completar aqui o último ponto baixo centrado. Então, pessoal, dentro da volta aqui, fazendo do mesmo jeito que mostrei pra vocês, tá? E como mencionei, vai ficar o último espacinho pra gente completar aqui nossa sequência. Que a gente fez o primeiro ponto baixo centrado, tem que fazer o segundo, tá? Então, eu entro aqui e faço o segundo ponto baixo centrado pra completar a minha sequência, certo? Então, vamos lá pro fechamento agora, que vai ser um pouquinho diferente. Que a gente vai intercalando os pontos, tá? Solto aqui a minha laçada, vou vir aqui com a agulha de trás pra frente, nessas duas alcinhas, e eu vou puxar essa minha alcinha aqui pra trás. Agora, meus amores, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai intercalar. Aonde é ponto baixo centrado, eu vou pegar na alcinha de trás, e aonde é ponto pegando na alcinha de trás, a gente vai trabalhar o ponto baixo não centrado, mas o alongado, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou separar essa alcinha que eu levei lá pra trás, ó. Separo, coloco a alcinha na agulha e ajusto. Laço meu fio, trago aqui pra cima e faço meu primeiro ponto pegando na alcinha de trás, né? Porque a gente vai intercalar. Agora, como que vai ser aqui nesses pontos que a gente pegou na alcinha de trás? Eu não vou fazer ponto baixo centrado, porque eu preciso tampar esse pontinho para ficar com o resultado que eu quero. Eu vou pegar embaixo dele, ó. Vou pegar bem aqui embaixo, atravesso tudo e pego aqui embaixo. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, ó, e dou uma alongada. Laço e fecho. Por isso que eu falei pra vocês que a gente vai fazer ponto baixo alongado agora. Venho embaixo desse ponto, laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho, tá? Então, ó, pra vocês verem. Cheguei aqui no ponto baixo centrado, vou pegar aqui e fazer 2 pontos pegando nas alcinhas de cima, tá? Venho aqui nesses 2 pontinhos pra pegar embaixo, ó. Pego bem embaixo. Aqui também, gente, vamos dar uma altura bem legal, porque se vocês só pegam aqui e fazem isso daqui, ó. Ó, tá vendo que formou um buraco aqui embaixo? Eu preciso que esse ponto fique bem bonito. Deixa eu até desmanchar esse último aqui pra tensionar melhor o fio. Então, eu preciso que fique um resultado bem bonito, então por isso que eu dou uma altura bem legal, tá? Então, vou vir aqui embaixo, laço, trago aqui pra cima, ó, altura bem bacana, laço e fecho. Preciso fazer o segundo, venho aqui embaixo, laço, trago aqui pra cima e fecho o ponto baixo alongado. E vai ficando dessa forma, tá? E depois a gente segue a sequência, tá? Então, aqui eu pego nas duas alcinhas de trás e aqui eu faço o ponto baixo
alongado, tá? E eu vou fazer essa sequência até chegar aqui no início pra mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Dei toda a volta aqui, meus amores, e como falei pra vocês, a gente só precisa completar aqui a sequência, né? Então, eu preciso fazer meu último pontinho pegando aqui nessa alcinha de cima. Solto a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, coloco a alcinha na agulha e levo aqui pra trás. Opa, eu querendo fechar aqui sem fazer o último ponto. Então, tem que fazer o último pontinho aqui pegando essa alcinha de trás. Laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho. Agora sim. Solto a minha laçada, venho aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, coloco a alcinha na agulha e trago aqui pra trás, tá? E aqui vamos mudar de novo o fechamento. Por quê? Porque aqui eu tenho esses pontos pegando nas alcinhas de trás, então eu tenho que fazer esse ponto alongado. Como que eu vou fazer, Ná? Deixo essa alcinha aqui atrás, venho no meu primeiro pontinho, ó, embaixo dele. Coloquei aqui embaixo. Vou colocar a alcinha da agulha, alcinha na agulha. Ajusto, laço o fio e trago aqui pra cima, tá? A única coisa que a gente vai fazer é pegar no lugar diferente, que é aqui embaixo. Laço meu fio e fecho, tá? Então, depois a gente vai continuar aqui esse pontinho. E aqui a gente segue fazendo a sequência, onde é ponto baixo alongado, eu pego na alcinha de trás. E aonde tem os pontos pegando na alcinha de trás, eu pego fazendo o ponto baixo alongado, tá? Não esquece de alongar bem esses pontos para ficarem bem bonitos, ó. Então, vou dar a volta mais uma vez e venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento aqui e o início da próxima carreira. Então, pessoal, eu já dei toda a volta aqui de novo, tá? E agora só faltou o último pontinho que a gente tem que completar, que é o ponto baixo alongado, pegando aqui embaixo. Laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho, tá? E vamos pro fechamento. Solto a minha alcinha aqui, venho com a agulha de trás pra frente, laço meu fio e trago aqui pra trás. Como aqui a gente tem os pontos baixos alongados, eu preciso iniciar fazendo os pontos nessas alcinhas aqui de cima. Então, eu tenho que separar aqui essa alcinha, ó. Separo aqui e coloco a alcinha na agulha. Laço meu fio aqui, ajusto bem, laço o fio, trago aqui pra frente e faço o primeiro pontinho aqui pegando na alcinha de trás. E aqui é só repetição, meus amores, aonde tem os pontinhos pegando nas alcinhas de trás, a gente faz o ponto baixo alongado pegando por baixo do ponto, ó, dando altura bem legal. E aonde tem o ponto alongado, a gente pega nessas alcinhas de trás, né? Pra ficar com esse detalhe aqui, ó, com esse resultado, certo? Depois do fechamento aqui, a gente vai levar a alcinha e pegar embaixo do ponto para fazer o ponto baixo alongado e a gente vai dando sequência. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo ou comentar aqui embaixo, tá bom? Vou subir aqui algumas carreiras e já volto com vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreirinhas, tá? Fiz um total aqui de uma, contando com essa de ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras, tá? Ó, ficou bem bonitinha. Ficou bem estruturada também, tá? E ainda tá sobrando o fio, eu só vou fazer uma carreira de acabamento com ponto baixíssimo, pra vocês verem. Ó. E eu vou pegar a minha régua aqui pra gente medir. Então, aqui de altura, fiquei com um total de 17 centímetros, tá? Então, acho que aqui é o suficiente, não preciso de mais, senão vai ficar muito alta. Eu acho que já vai ficar um tamanho bacana, certo? Agora, eu só vou fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo. Tensionando bem aqui esse fio. Vem aqui com a agulha, solta a minha laçada, agulha de trás pra frente. Venho aqui nessas duas alcinhas de cima, laço meu fio e trago aqui pra trás.
Trouxe aqui pra trás, agora eu vou dividir aqui essa alcinha do mesmo jeito que a gente tava fazendo, tá? Vou dividir aqui. Dividir, coloco a alcinha na agulha, ajusto bem, laço meu fio, trago aqui pra trás. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando só nessa alcinha aqui de trás, tá? Ó. Só pegando essas alcinhas aqui de trás. Eu vou dar toda a volta fazendo esse mesmo processo aqui, tá? Quando eu der toda a volta, eu venho aqui mostrar pra vocês o fechamento e como que a gente vai colocar a nossa lapela. Cheguei aqui no meu último pontinho, agora a gente vai cortar o fio. Puxo toda essa alcinha pra fora. Vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo. E depois disso, a gente vai puxar toda essa alcinha pra fora. E vem aqui nesse primeiro ponto baixíssimo. A agulha de trás pra frente, passa embaixo das duas alcinhas. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, volta essa alcinha aqui pra dentro, igual a gente fez na base, tá? Ó. E trago aqui pra dentro. Passo por baixo de uma dessas alcinhas e trago aqui pra dentro. Ajusto aqui bem, só tomar cuidado pra não puxar muito. E fica assim o resultado. É pra vocês verem o fechamento aqui e essa partinha, tá? E ficou assim no final. Deixa eu medir aqui de novo a altura. Eu acho que não modificou muito, não. Ficou aqui com quase 18 centímetros, né? Ficou com 18 centímetros aqui, tá? Então, ficou um tamanho bem bacana. Vai ficar com espaço interno muito legal também, ó. Depois a gente vai arrematar essa pontinha e agora a gente vai pôr a lapela, certo? Aqui, meus amores, como é uma base redonda, ela não tem começo, nem meio, nem fim, então vai ser bem mais fácil de aplicar aí essa lapela, tá? Porque ela não vai ficar torta, né? E quando a gente faz com uma base oval, a gente precisa encaixar certinho o tamanho, tudo, né? Então, aqui, primeiro de tudo, a gente vai ver a altura que a gente quer, ó. A gente vai ver a altura, vai posicionar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Gente, tô testando vários ângulos aqui pra ficar melhor a iluminação, tá? Tô testando aqui pra ver como que eu faço pra gravar também com iluminação natural, porque aqui o meu ateliê ele é bem escuro, então tô testando várias posições. Qualquer coisa, vocês comentem a minutagem aí do jeito que vocês acharam melhor, tá? Então, se cada hora vocês verem num ângulo, é por conta disso, certo? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui nessa altura, tá? E como falei pra vocês, a gente não precisa se preocupar, porque como a base é redonda, a gente só vai fazer a costura aqui, vai ficar bem mais tranquilinho, tá bom? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ver a altura, pra começar. Eu acho que aqui tá uma altura legal, vocês podem tanto deixar mais pra cima ou mais pra baixo, mas eu vou ficar aqui nesse meio termo aqui, porque eu também vou colocar a minha etiqueta, né? Vou colocar minha etiqueta bem aqui embaixo, assim. E se eu deixar muito embaixo, talvez fique muita informação, tá? Então, ó, vou deixar aqui mais ou menos nessa altura. Vou virar aqui a minha peça, tá? E eu vou ver a carreira que eu vou fazer essa costura, certo? Que a gente vai fazer essa costura na mesma carreirinha, ok? Vou pegar aqui a minha agulha e vou introduzir ela aqui, ó, com a agulha bem retinha, ó. Nem pra cima e nem pra baixo. Bem retinha, pra ela entrar bem no lugar que eu preciso. Vou pegar o meu fio e venho por baixo. Por baixo não, gente, perdão, por dentro. Vou deixar aqui uma pontinha. Vou desdobrar aqui. Esse primeiro pontinho fica um pouquinho mais soltinho, né? Porque a lapela tá solta. Então, eu vou vir aqui, segurando com as duas mãos, laço e trago essa primeira pontinha aqui pra frente, ó. Essa primeira alcinha. E volta aqui a lapela mais ou menos pro lugar dela, tá? E, como eu falei pra vocês, vamos fazer aqui essa carreira de pontos
na mesma carreirinha, tá? Então, ó, trouxe pra cá, solto bem a salsinha até ela ficar com um tamanho bem legal, até o próximo buraquinho. E venho com a minha agulha retinha também, tá? Ó, agulha retinha. Ó, ela não ficou tão reta, né? Porque como esse pontinho primeiro aqui, ele é um pouquinho mais difícil, que ele tá solto, a lapela ainda. Aí, agora sim, tá bem retinho, tá? Venho aqui por baixo. Laço e faço um ponto baixíssimo. Solta essa alcinha, venho no próximo buraquinho. Venho aqui no próximo buraquinho, ó. Agulha bem retinha na mesma carreira. Aqui ela já vai ficando mais firme, tá? Laço. Um ponto baixíssimo. Solta a minha alcinha, venho no próximo buraquinho, agulha bem retinha. Que tem que ficar na mesma carreirinha. Laço ponto baixíssimo, tá? Esse processo é bem simplesinho, meus amores, como eu falei pra vocês. Não tem erro. E pra você que é iniciante, quer muito aprender a fazer crochê, ou tá iniciando e tem dificuldade, principalmente na hora de colocar a lapela, então essa é uma ótima opção, tá? Com fundos redondos. Ponto baixíssimo. Vem no próximo laço, ponto baixíssimo. E aqui o último laço, ponto baixíssimo. Solto aqui um pouquinho e dou uma olhadinha pra ver se tá na mesma carreira. Olha pra vocês verem, tá bem certinho aqui, ó. Tá acompanhando essas duas linhas, tá vendo? Então, tá bem certinho, tá? E agora eu vou cortar aqui o meu fio. Cortei o meu fio. Solta essa alcinha toda. E aqui, pra não ficar nenhuma tira atravessando aqui assim, sabe? Ficando aqui nessa parte de fora, que eu acho que não fica legal, a gente vai voltar essa tirinha pro mesmo buraquinho. Só que eu vou vir num lugar diferente de onde eu entrei. Vou pegar aqui uma agulha um pouquinho menor. Abro aqui. Ó, tá saindo nessa parte, eu venho ou num pontinho acima ou abaixo, mas tem que ser diferente, ó. Tá abaixo, mas tá na mesma direção. Entro aqui, laço esse meu fio e trago aqui pra baixo. Vou dar uma seguradinha nesse pontinho aqui pra não desmanchar ele, pra ele continuar bonitinho ali na frente, tá? Ó, dou uma seguradinha aqui, só pra ele não puxar tudo, porque se você puxar aqui, ele vai vir todo esse ponto aqui pra baixo, ó, tá vendo? Então, aqui eu faço desse jeito. E daí vai ficar bem bonitinho, tá? E a gente vai fazer o arremate depois. Essas duas pontas. E agora vamos pra essa parte aqui da frente. A parte da frente é super simples também. Vocês vão fechar aqui, ó. Fechou. Vão posicionar. Aqui, ó, vão deixar a parte do vinco aqui, ó, tá com 3 dedos pra cá, 3 dedos pra cá. Colocou aqui, deixa a lapela bem retinha também, ó, aqui. Vou abrir essa parte. E aqui, gente, a gente vai passar 2 tirinhas de fio, ó. Vou passar 2 tiras aqui, ó. Uma tira pra cá, outra tira pra cá. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, cortei aqui 2 tirinhas de fio. A gente vai passar aqui, ó. Vou vir nos 2 buraquinhos, com a agulha um pouquinho menor. Puxo uma ponta pra cada lado. Puxo uma pra cá. A gente vai deixar bem bonitinho aqui, ó.
desse lado. E desse lado de cá, a mesma coisa. Ó. Puxei aqui e agora desse lado também. Tensiono bem o fio. Puxo pra cá. Acho que era pra ter pego uma agulha um pouquinho menor. Ó. Puxo uma ponta pra cá. E do outro lado a mesma coisa. Aí. E vai ficar assim. Eu só vou ajeitar pra ficar o fio no sentido certo. Ó, que essa parte vai ficar aparecendo na frente da nossa bolsa, tá? Agora, o que que eu vou fazer pra gente posicionar perfeitamente aqui esse fecho? Vou colocar aqui, ó, o fechinho, como se eu fosse fechar, e vocês podem até fechar, pra ver certinho o local. Fecho aqui bonitinho. Olha aqui a altura que eu quero, posiciono bem a lapela. Posicionei, eu vou abrir esse fecho, seguro aqui embaixo e abro, ó. E a parte desse botãozinho tem que ficar exatamente aqui. Agora, com a ajuda da própria agulhinha pequenininha, eu vou puxar essas pontinhas, tá? Primeiro eu vou puxar, ó, deixa eu deixar assim, isso, que daí eu consigo mostrar melhor pra vocês. Então, ó, vou puxar o primeiro fio pra cá. Puxo um pra cá. Do outro lado a mesma coisa, ó, bem retinho. Ó, essas duas tiras e as duas de baixo também a mesma coisa, bem retinho. Puxei a primeira. E puxei a segunda. Por enquanto, eu não vou amarrar ainda. Só vou puxar aqui bem. Só pra ficar no lugar. E eu vou testar aqui, ó. Eu vou fechar aqui essa lapela. Pra ver se vai ficar no lugar que eu quero. E, ó, ficou exatamente no lugarzinho que eu quero. Tá? Olho bem. Antes de amarrar isso aqui, tá? Que a gente tem que fazer. Olho bem aqui. Vejo de novo. E agora sim eu posso amarrar, tá? Então, aqui, como que eu vou fazer? Vou puxar até pra cá, ó. Como essa parte aqui, ela é tá bem próxima às tirinhas, ó, tá vendo que as tirinhas estão bem próximas? Eu vou amarrar aqui direto, tá? Se tivesse muito distante, tipo assim, essa ponta aqui, a outra ponta pra cá, eu teria que aproximar. Qualquer coisa, se vocês quiserem aproximar mais um ponto, ó. Só que daí não vai formar um nó, porque sempre tem que ter uma tirinha entre as duas pontinhas pro nó ficar firme. Então, eu venho aqui, faço um nozinho. Primeiro. Ó, essa aqui já tá um pouquinho mais longe, então eu aproximo uma tirinha.
bem firme aqui. Olha aqui, ó. Vejo pro lado de fora, dou uma olhadinha pra ver se tá correto, tá? Testo a lapela de novo. Isso aqui é pra ter certeza, tá? Pra gente não ter que fazer o serviço 2 vezes. Coloquei aqui, fechei, tá do jeito que eu quero, tá? Daí aqui a gente vai dar mais um nozinho, tá? Mais um nozinho vai ser o suficiente, porque a gente já deu um, a gente vai dar mais um. Daí a gente vai esconder as pontinhas, todas essas pontinhas, tá? Dei o nó certinho, vamos esconder todas essas pontas, tanto aqui da lapela quanto do botão imantado. A minha etiqueta é super facinho de colocar, gente, é só... Ó, aqui a lapelinha, ficou bem bonita. A minha etiqueta, provavelmente, eu vou posicionar mais ou menos assim, ó. Já vou decidir se eu vou colocar aqui ou aqui em cima, mas provavelmente eu vou pôr aqui embaixo, tá? Vou ver um lugarzinho aqui, ó, acho que mais ou menos assim, ó. É só colocar a travinha, apertar pra dentro. Ó, colocar essa travinha, aperta e depois a gente vai vir colocar a nossa alça. Então, meus amores, finalizada aqui a nossa bolsa Rita. Já coloquei aqui a minha etiqueta, olha pra vocês verem. Coloquei aqui a alça, gente. Geralmente, ó, vou até mostrar pra vocês aqui de novo. Geralmente, o que a gente faz? A gente dobra aqui e atravessa a alça aqui em cima, certo? Só que, às vezes, isso diminui a abertura. Então, às vezes, vocês podem só deixar aqui desse ladinho, ó, atravessar aqui do lado, tá? Ou pegar alguns pontinhos. Tem várias formas aqui de colocar, mas a gente faz desse jeito pra não atrapalhar a abertura. Então, vocês fazem o quê? Pega aqui, ó, um pontinho desse lado, pula 2 e pega outro. Ó, então vai ficar dessa forma pra fora e não vai atrapalhar a abertura. Dessa forma fica um pouquinho abertinho e dessa forma fica totalmente fechado, tá vendo? E daí vocês podem colocar de acordo com o que vocês acham melhor aí e o que fica mais bonito, tá? Pra vocês. Eu particularmente gosto dos dois jeitos, só não coloco quando vai invadir aqui, vai atrapalhar aqui na abertura, sabe? Quando vai atrapalhar na abertura, eu prefiro colocar do outro jeito que mostrei pra vocês. Mas nesse caso aqui não vai atrapalhar, ó. Não vai atrapalhar, a cliente vai conseguir abrir tudo certinho e não vai atrapalhar em nada. E ainda sobrou fio, como eu falei pra vocês, a nossa bolsa Rita é super econômica e ainda sobrou fio. E ela fica super elegante, gente, muito atemporal, dá tanto pra usar no dia a dia quanto pra sair, gente. Ela é muito, muito, muito bonita, ficou super estruturada e linda. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de 2026. Um feliz ano novo para vocês mais uma vez. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo um coraçãozinho, o que você achou desse tutorial, tá bom? E agora dá pra gente comentar aqui com áudio, tá? Então quem sabe o seu comentário vai ser o selecionado para me responder com áudio. Tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!